Olá pessoal, mais uma vez, eu me chamo Helder e eu vou comentar sobre o capítulo 8, instruções de repetição. Quando você vê essa expressão instruções de repetição, é a mesma coisa, eu posso utilizar outra simbologia, outra palavra, laço de repetição. Então, instrução, se você ouvir a expressão instrução de repetição ou laço de repetição, ele significa a mesma coisa. Então, estou aqui no seu Linux educacional, vamos abrir lá vou lá em utilitários, vamos abrir o kit. Eu já vou abrir um código pronto aqui, né, para a gente ganhar um pouco de tempo. Aqui é o código. Bom, pessoal, eu tenho três modelos de laço de repetição. É o while, o do while e o for. Quando é que eu utilizo o laço de repetição? Quando eu quero que uma determinada parte do código seja executada várias vezes, sem eu ter que digitá-la várias vezes, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que eu fiz um pequeno programa que eu quero para determinar quantas vezes eu quero imprimir meu nome na tela. Então está aqui o processo normal, declarei a variável do tipo inteira. Aqui eu declaro a mensagem quantas vezes você quer imprimir seu nome, dou um scanf para mim falar quantas vezes eu quero imprimir meu nome, né? E esse valor eu vou guardar dentro da variável i. Aqui tem um while onde tem uma expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, ele executa o que está dentro do bloco do while. O while é um laço de repetição. Vou colocar aqui um comentário só para lembrar para vocês. Laço de repetição. Lembre-se que a expressão laço de repetição é a mesma coisa de eu falar instrução de repetição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está dentro desse bloco. Ele vai imprimir a palavra eld e depois ele vai decrementar o valor de i, né? Decremento, vou colocar de 1 em 1, colocar um comentário de 1 em 1. Então vamos compilar esse, como eu fiz, alterei o texto, vou salvar. Vamos aqui para mim compilar e executar esse programa. Olha só, vou dar um clear aqui na tela, gcc -o tt prog2, que é o nome dele, .c. Bom, compilou sem nenhum problema, vou limpar a tela e agora eu vou executar, ./tt. Ele pergunta, quantas vezes quer imprimir seu nome? Né? Ele mostra essa mensagem aqui, parou aqui a execução do meu programa porque ele encontrou a função scanf, está esperando digitar quantas vezes. Então, se eu digitar 0, significa que ele vai testar aqui, quando eu digitar 0, o 0 vai ser atribuído à variável i. Aí ele vai perguntar, i é maior que 0? Não, porque o i vale 0. Aí ele automaticamente, como essa condição é falsa, ele não executa o que está dentro desse bloco aqui, ele automaticamente vai executar a fim do programa. Olha só, então como eu digitei 0, vou dar um Enter, olha, ele só mostrou fim do programa. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar a tela novamente e vou executar o programa novamente. ./tt. Vou dar um Enter. Aí ele pergunta, quantas vezes quer imprimir seu nome? Agora eu vou falar que quero uma vez. Digitei 1. Quando eu digito 1 e dou Enter, automaticamente o valor 1 vai ser atribuído à variável i. Ele vai perguntar, i é maior que 0? É. Né? Como a condição é verdadeira, ele vai executar o que está dentro desse bloco. Ele vai mostrar o que? Elder. E depois ele vai decrementar o valor de i. Então, i que estava 1 passa a ser agora 0. Aí ele volta a testar a condição aqui novamente. Por que ele volta a testar a condição novamente? Porque por isso que isso aqui chama-se laço de repetição. Ele fica nesse cíclico até que essa condição seja falsa. Como eu decrementei o valor de i aqui de 1 para 0, ele vai perguntar, 0 é maior que 0? Falso. Aí ele sai e vai mostrar essa mensagem para você na tela. Olha só. Enter. Olha lá. Elder, só mostrou Elder uma vez e mostra o fim do programa. Vamos executar o programa mais uma vez. ./tt. Quantas vezes você quer imprimir seu nome? 2. Quando eu coloco 2 aqui, ele vai imprimir 2 vezes. Por quê? Porque quando eu coloquei 2, quando eu pressionar Enter, o 2 vai ser atribuído à variável i, ele vai perguntar, i é maior que 0? É. Então 2 é maior que 0. Ele imprime Elder e decrementa o valor de i. Então o i que estava 2 vai para 1. Ele chega ao final do bloco aqui, ele vai voltar a testar a condição. Aí ele vai perguntar, i é maior que 0? I está valendo 1. É. Então ele vai imprimir meu nome novamente e vai decrementar o valor de i. I que estava 1, agora passa a ser 0. Ele chega ao final do bloco e volta para lá. Ele vai perguntar, 0 é maior que 0? Não. Então ele sai desse bloco e ele vai executar a próxima linha depois do bloco, que é fim do programa. Olha só, digitei 2, vou dar um Enter, olha lá, mostrou Elder 2 vezes, fim do programa. E assim ele vai fazendo. Então, o laço de repetição você utiliza para quê? Para que você execute a mesma linha quantas vezes você queira. Esse laço de repetição é o while. Eu posso trocar esse laço, eu posso utilizar outro laço de repetição, por exemplo, o do while. Como é que funciona o do while? Nossa, vou só alterar o código um pouquinho, do, coloco o while aqui embaixo e coloco a condição aqui, i maior que 0. Eu escrevo ele dessa forma, com ponto e vírgula. Qual a diferença do while para o do while?
A diferença do while para o do while é porque o while ele só executa o código se a condição for verdadeira. Quando você utiliza o do while, eu estou permitindo que o código, que o bloco seja executado pelo menos uma vez, mesmo se a condição não for verdadeira. Porque ele primeiro executa e depois testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele volta a executar o que está dentro do bloco. Quer ver a diferença? Olha só. Vou salvar meu arquivo aqui, né? Vou lá, gcc-o dt prog2.c. Vou dar um enter, ó, compilou normal, vou executar, ./tt. Ele pergunta, quantas vezes quer imprimir o nome? Se eu coloco, como eu coloquei 0 no while, ele não imprimiu nenhuma vez. Mas se eu colocar 0 do while, ele vai imprimir pelo menos uma vez. Por quê? Ó, vou digitar 0. Quando eu pressionar enter, o 0 não vai ser atribuído aí ele vem aqui, ó, do. Do significa o quê? Faça, né? Ele vai fazer o quê? Vai imprimir o que está dentro do bloco, printf elder, e vai decrementar o i. O i que estava 0 vai para -1. Ele vai perguntar, i é maior que 0, ou seja, menos 1 é maior que 0, falso. Aí ele pega e vai imprimir fim do programa. Olha lá, vou dar um clicar aqui, vou dar um enter, olha lá, fim do programa. Mas ele, mesmo você pedindo para imprimir o nome nenhuma vez, ele imprimiu o meu nome pelo menos uma vez. Então, qual a diferença do while para o do while? O while, ele executa o código somente se a condição for verdadeira, né? O do while também, o do while, ele fica repetindo que nem o while, só que ele executa o código pelo menos uma vez. Agora ele volta a repetir, a executar esse mesmo bloco somente se a condição for verdadeira. Ó, eu vou executar esse programa novamente, né? Só que agora eu peço, ó, quantas vezes quer imprimir seu nome? Eu quero imprimir uma vez, mas ele me mostrou uma vez, certo? Funcionou. Por quê? Quando eu coloquei o valor para i aqui, ele vem fazer o que? Ele mostrou o eld e decrementou o que? O i. O i que estava 1, então vai para quanto? 0. Ele vai perguntar, 0 é maior que 0? Não. Então ele sai. Então ele imprimiu o nome só uma vez. Vou executar o programa mais uma vez. Ó. Só que agora eu vou colocar 2. Ó. De quantas vezes você quer imprimir seu nome? 2. Ele mostrou 2 vezes. Por quê? Ele vem aqui. Quando eu digitei o 2 para a variável i, ele vem aqui, printf e decrementa o i. O i que estava 2 vai para 1. Aí ele pergunta, i é maior ou igual a 0? É, porque o i está 1, ele volta para cá, para o início do bloco. Aí ele imprime elder novamente e decrementa o valor de i. I que estava 1 passa a ser agora quanto? 0. Ele vai perguntar, 0 é maior que 0? Falso. Ele sai. E o outro laço de repetição que nós temos é o for. Olha só como é que funcionaria o for. Para mim utilizar o for é um contador. Eu vou criar uma variável a mais aqui chamada j. Aí eu vou alterar aqui, ó, meu laço de repetição, e vou colocar for i vou colocar j, que é a variável que eu criei, recebe 0, né? Aí eu vou colocar aqui dentro, vou perguntar enquanto i, como é que eu escreveria esse código? I for maior ou igual, não, deixa, eu vou fazer isso aqui em outra videoaula, vai ficar mais fácil, senão essa videoaula vai ficar muito grande. Então até a próxima, pessoal.